E aí, pessoal, a paz do Senhor, tudo bom? Estamos passando por dias aí que estamos ficando dentro de casa, talvez as opções de brincadeira já tenham acabado, e pensando nisso, nós formulamos aqui um desafio bíblico para que você possa se divertir com a sua família, ou sozinho mesmo, e também testar os seus conhecimentos bíblicos. Fica a dica agora, pega lá uma caneta, pega um papel, reúna a sua família, ou se você está sozinho também, fique preparado aí, que nós vamos dar início a esse desafio bíblico. E depois, soma a pontuação que você fizer e coloca nos comentários. Vamos brincar um pouquinho nesses tempos que estamos confinados, né? Pegou aí papel e caneta? Se não pegou, pausa o vídeo, vai lá, corre, pega e volta aqui para fazermos a brincadeira. Vamos lá. Hoje nós vamos brincar e falar um pouquinho sobre um personagem bíblico. Vamos testar os seus conhecimentos sobre Moisés. Papel e caneta na mão, família reunida, vamos lá fazer o nosso desafio bíblico. Primeira pergunta: qual o nome do rio que Moisés foi encontrado? Rio Tigre, Rio Eufrates, Rio Nilo ou Rio Jordão? Valendo! Qual o rio que Moisés foi encontrado? Rio Tigre, Rio Eufrates, Rio Nilo ou Rio Jordão? Você já sabe a resposta? Ele foi encontrado no Rio Nilo. Se você acertou, parabéns. Marca um pontinho para você. Se você errou, vamos ver na próxima pergunta. Qual o parentesco de Moisés e Arão? Eles eram primos, irmãos, tio e sobrinho ou amigos? Valendo! Eles eram primos, irmãos, tio e sobrinho ou somente amigos? A resposta correta é a B. Eles eram irmãos. Vamos para a terceira pergunta. Em que cidade Moisés morreu? Em Moabe, Horebe, Canaã ou Sardes? Valendo! Em qual cidade Moisés morreu? Moabe, Horebe, Canaã ou Sardes? Já sabe qual a resposta? Ele morreu em Moabe. Quarta pergunta. Com quantos anos Moisés morreu em Moabe? 95, 140, 100 ou 120? Valendo! Com quantos anos Moisés morreu? 95, 140, 100 ou 120 anos? A resposta é a alternativa D. 120 anos foi a idade em que Moisés morreu. Como é que está aí a disputa? Está conseguindo acertar bastante perguntas? Próxima pergunta. Quem assumiu o posto de Moisés depois de sua morte? Foi Arão, Josué, Calebe ou Jacó? Valendo! Quem assumiu o posto de Moisés depois de sua morte? Arão, Josué, Calebe ou Jacó? A resposta é a alternativa B. Josué foi quem assumiu o posto depois da morte de Moisés. Próxima pergunta. Qual o nome da esposa de Moisés? Ana, Sara, Raquel ou Zípora? Valendo! Pensa bem, hein, para não confundir. Qual o nome da esposa de Moisés? Ana, Sara, Raquel ou Zípora? Se você respondeu a letra D, você acertou.
Zípora é o nome da esposa de Moisés. 7ª pergunta. Qual o nome do sogro de Moisés? Noé, Jetro, Jeroboão ou Neemias? Valendo. Qual o nome do sogro de Moisés? Noé, Jetro, Jeroboão ou Neemias? A alternativa correta é a letra B. Jetro é o sogro de Moisés. 8ª pergunta. Qual o nome do monte que Moisés recebeu os mandamentos? Sinai, Horebe, Monte Fuji ou Monte das Oliveiras? Valendo! Qual o nome do monte que Moisés recebeu os mandamentos? Sinai, Horebe, Fuji ou das Oliveiras? A resposta é a alternativa A. Foi no monte Sinai que Moisés recebeu a tábua com os 10 mandamentos. Prosseguindo à pergunta número 9. Os nomes da mãe e pai de Moisés é Risa e Manassés, Quitéria e Mor, Joquebede e Anrão, Jezabel e Naor. Valendo! Os nomes da mãe e pai de Moisés: Risa e Manassés, Quitéria e Mor, Joquebede e Anrão ou Jezabel e Naor? A alternativa correta é a alternativa C. Joquebede e Anrão era o nome do pai e da mãe de Moisés. Pergunta número 10. Qual a profissão de Moisés quando Deus o chamou? Ele era cozinheiro, construtor de tendas, ferreiro ou pastor de ovelhas? Valendo! Qual a profissão de Moisés quando Deus o chamou? Cozinheiro, construtor de tendas, ferreiro ou pastor de ovelhas? A resposta correta é a alternativa D. Quando Deus chamou Moisés, ele exercia a profissão de pastor de ovelhas. Chegamos na metade. Vamos ver como está a tua pontuação aí. Você está bem? Errou muitas perguntas? Como estão os seus conhecimentos? E na família aí, como é que está o desafio? Está todo mundo indo bem? Tem um que ficou muito para trás? Alguém acertou todas? Vamos lá? Continuando. 11ª pergunta. Qual o nome do monte em que Moisés viu a sarça ardente? Cuidado para não errar, hein? Sinai, Horebe, Fuji ou das Oliveiras? Agora eu quero saber qual o nome do monte que Moisés viu a sarça ardente. Sinai, Horebe, Fuji ou das Oliveiras? Se você respondeu a alternativa B, você acertou. Moisés recebeu as tábuas do mandamento no Sinai e ele viu a sarça ardente no monte Horebe. 12ª pergunta. Quantos livros da Bíblia são de autoria de Moisés? 6, 8, 5 ou ele escreveu 7? Valendo! Quantos livros da Bíblia são de autoria de Moisés? 6, 8, 5 ou 7? Se você respondeu a alternativa C, você acertou. Os 5 primeiros livros que estão na nossa Bíblia são de autoria de Moisés. Foi ele quem escreveu, conhecido como a Torá. 13ª pergunta. Qual o quarto mandamento? Dos 10 eu quero saber qual é o quarto. Honrar pai e mãe, não roubar, guardar o sábado, não ter outros deuses.
Valendo! Qual o quarto mandamento? Honrar pai e mãe, não roubar, guardar o sábado, não ter outros deuses. A resposta correta é a alternativa C, guardar o sábado. 14ª pergunta. Quanto tempo Moisés ficou no monte para receber a lei? Lá quando ele estava no Monte Sinai. Quanto tempo ele ficou lá? 30 dias, 15 dias, 60 dias ou 40 dias? Valendo! Quantos dias Moisés ficou no monte para receber a lei? 30 dias, 15 dias, 60 ou 40 dias? Acertou quem respondeu a alternativa D. Moisés ficou 40 dias no monte para receber os 10 mandamentos. 15ª pergunta. Estamos chegando no final, hein? Como é que está a pontuação? O que Moisés fez que o impediu de entrar na terra prometida? Qual foi a desobediência de Moisés que o impediu de entrar na terra prometida? Bateu uma vez na rocha, matou um egípcio, brigou com a sua sogra, bateu 2 vezes na rocha. O que foi que Moisés fez? Valendo! O que fez Moisés que o impediu de entrar na terra prometida? Bateu uma vez na rocha, matou um egípcio, brigou com a sua sogra ou bateu 2 vezes na rocha? Ele bateu 2 vezes na rocha. E essa desobediência custou a ele apenas olhar e não entrar na terra que o Senhor tinha prometido. 16ª questão. Qual o capítulo de Êxodo narra a travessia do povo no Mar Vermelho? Agora quero ver se você é bom de memória, hein? 15, o capítulo 13, o 14 ou o 12? Valendo! Em qual capítulo de Êxodo narra a travessia do Mar Vermelho? O 15, o 13, o 14 ou o 12? Se você colocou a alternativa B, você acertou. É no capítulo 13 que nós temos a narrativa onde Moisés vai abrir o Mar Vermelho e o povo vai passar. 17ª pergunta. Estamos no final, hein? Faltam poucas questões. Como é que você está aí? Está indo bem? Está mais ou menos? Ficou muito para trás? Qual o nome da irmã de Moisés? Ah, essa aqui está facinho, hein? Miriam, Sara, Rebeca ou Hana? Valendo! Essa aqui está facinho. Qual o nome da irmã de Moisés? Miriam, Sara, Rebeca ou Hana? Foi Miriam. Miriam era a irmã de Moisés. 18ª pergunta. Quantos anos Moisés tinha quando ele fugiu do Egito? Ele tinha 33 anos, 50 anos, 27 ou 40? Valendo? Qual a idade quando Moisés ele fugiu do Egito? 33, 50, 27 ou 40 anos? A resposta correta é a alternativa D. Moisés tinha 40 anos quando ele matou um egípcio e fugiu do Egito. Penúltima pergunta. Qual a 7ª praga que atingiu o Egito? Foram as trevas, as feridas, o granizo ou a praga de gafanhotos? Valendo! Qual foi a 7ª praga que atingiu o Egito? Foram as trevas, as feridas, granizo ou os gafanhotos?
Se você colocou a alternativa C, você acertou. A sétima praga foi a de granizo. E a última pergunta para encerrarmos o nosso desafio: qual os nomes dos filhos de Moisés? Eliezer e Gerson, Ramsés e Manassés, Efraim e Levi, José e Benjamim. Valendo! Qual o nome dos filhos de Moisés? Eliezer e Gerson, Ramsés e Manassés, Efraim e Levi ou José e Benjamim? Se você optou pela A, você acertou. O nome dos dois filhos de Moisés foi Eliezer e Gerson. É hora agora de computar a sua pontuação. Vamos ver quem marcou mais pontos. Espero que você tenha se divertido nesse breve período, possa ter sido um momento de descontração com você, para a sua família. Nós vamos formular outros desafios bíblicos para que possamos ter um tempo de diversão e também de conhecimento da palavra de Deus. Se você deseja saber mais sobre onde está a história que nós acabamos de relatar aqui, leia o livro de Êxodo. Lá você vai ter relatado toda a vida de Moisés. Mas não leia só Êxodo, leia a palavra do Senhor ao momento de buscarmos o conhecimento da Bíblia. Olha, para você ficar também antenado em tudo aquilo que nós vamos publicar no YouTube, você tem um sino aí na parte de baixo. Marca ele, porque toda vez que publicarmos um vídeo, você vai ser avisado que tem um conteúdo novo. Tá bom? Queridos, fiquem firmes na fé, na esperança e no amor. E até o nosso próximo encontro em nome de Jesus.